Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Bom, deixa eu responder aqui. A Valéria Leme está perguntando se ficção histórica que se passa nos anos 40 é relevante hoje. Valéria, deixa eu te dizer um truque, tá? Ficção histórica vem para informar aos leitores de hoje como é que era a vida em tal momento e tal. Os detalhes, as falas, as roupas, o pensamento de outra época. Porém, o tema tem que ser relevante. Então, não é a época que é relevante, é o tema da sua obra. Se você usa um cenário dos anos 40 para abordar uma questão que hoje faz sentido, tá tudo certo. Não tem problema o cenário dos anos 40. Agora, se você usa um cenário dos anos 40 para abordar um tema que só era relevante nos anos 40, haverá problema. Faz sentido? Se você Por que Romeu e Julieta é refeito em quase todas as obras até hoje, né? Do amor impossível, né? É a mas aí... relevância, né? exato, porque permanece relevante. Mas se você pega uma questão que em determinada época foi terrivelmente importante e hoje nem tchums, né? Por exemplo, nos anos 40, uma mulher que fosse adúltera era próxima de assassina, de tamanho desrespeito, tamanho horror que despertava. E veja, hoje nem se usa essa palavra, adultério, só talvez os advogados falem. Né? Porque as pessoas pulam a cerca para lá e para cá e não sei o quê, e mudou muito essa ideia de a mulher que adúltera. Né? Os homens lá, né, o pensamento era bem machista, né? A mulher é problema, o homem, deixa passar. Então, veja, se você constrói toda uma história em cima da problemática de uma mulher ser considerada adúltera, hoje em dia isso seria, né, potência pequena de impacto, a menos que você estivesse falando de uma sociedade muito religiosa, um grupo muito conservador, algo assim. Mas, de modo geral, na sociedade em geral, ninguém vai parar o mundo ao saber que fulana de tal pulou a cerca. Não. Né? Mas nos anos 40, sim. Só dando um exemplo, tá? Então, coisas que eram importantes na época, que seriam temas relevantes, hoje não são. Você pega o tema relevante de hoje e usa a ambientação de lá. Ó, FG Parisi, aqui mesmo no canal, certa vez disseram que em tempos conturbados cai bem roteiros positivos. Mas algumas das maiores obras da literatura foram escritas justamente em dias como os atuais ou piores. Eu acho assim, você pode refletir a tensão, as dificuldades, mas um raiozinho de esperança, uma vontade de fazer a coisa andar, eu acho bacana. Mas é minha opinião. Eu acho bacana. Eu gosto de ler obras que, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a desgraceira, tem uma porta que abre lá, num lugar inesperado, sabe? Entra uma luzinha lá de um canto. Eu acho mais legal, assim. Eu me lembro, uma época que eu estava um momento muito conturbado da minha vida. Eu li uma história que era uma história de fantasia. E era de uma fulana que estava ficando velha e o marido tinha morrido. E os filhos queriam interná-la, botá-la numa casa de repouso. E ela morava sozinha numa casa onde ela tinha morado com o marido e os filhos, mas os filhos tinham mudado, o marido morrido, e ela não conseguia mais cuidar da casa, porque as coisas estavam muito difíceis, e ela estava fraca para cuidar do jardim, para resolver o problema da porta, não sei o que lá. Então é uma história muito triste, pesada, sabe? Falando do você perder as forças, de você ficar numa situação difícil. É uma história bem forte, bem construída. Só que aí é uma fantasia, ela começa a ver uma outra dimensão. Na névoa,
aparecem umas coisas que ela não entende muito bem. A história é muito interessante, porque vai aos poucos mostrando, e ela não sabe se ela está ficando louca, os filhos acham que ela está ficando louca, ou com Alzheimer, não sei o quê, mas ela vê uma outra dimensão, até que ela resolve passar para essa outra dimensão. Eu acho que isso é o potencial das histórias, abrir outra dimensão, sabe? Abrir outras possibilidades. Depois eu vejo o nome da história e cito aqui, mas para mim a ficção é isso, ela abre portas onde você não esperava. O Kaique Mil está perguntando, está dizendo aqui, ó, acho que os problemas variam de país para país ou de continente para continente. Sim, inclusive cada região, não necessariamente é um país, uma região muda completamente os problemas das pessoas, né? Então você tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente comenta aqui, né, que é sempre importante se escrever sobre o que você conhece, né? Sobre Sim. uma realidade que você Sim. já tem uma bagagem, né? Porque, assim, os problemas de alguém que está aqui em São Paulo são completamente diferentes do problema que alguém que está no interior de São Paulo, né? Da capital para o interior, ou mesmo diferente para outra capital do Brasil, né? Não dá para comparar São Paulo, por exemplo, com Tocantins, né? Ou Brasília. São cidades diferentes com problemas diferentes, né? E se variar de país, variar de continente, sim. Tem as culturas dos lugares, né, gente? Sei lá, aquilo que é considerado escandaloso na Austrália, aqui não é. Né? Aquilo que pode provocar uma pessoa a ser demitida ou até cometer suicídio no Japão, aqui dão risada. Então, a cultura é diferente. Então, é extremamente importante. E às vezes coisas muito, muito, muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, lá no Central Park, lá em Nova York, os americanos ficam abismados que os brasileiros ficam tirando foto dos esquilos que tem lá. Porque para eles esquilo é como um rato, tipo, você tem que ficar longe daquilo, né? É uma coisa meio nojentona. E os brasileiros lá ficam tirando foto, ficando perto, não sei o quê. Você vê, uma coisa simples que a gente não faz nem ideia, né? Mas